5:13. Enquanto você vai procurando, eu quero aqui externar eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Primeiro aos pastores, né? A bispa, ao apóstolo, que está presente nessa noite. Quero agradecer a oportunidade à pastora Aracide e ao pastor Galdino, né? E a todos vocês que vieram aqui ouvir a Deus e amar a palavra do Senhor. Assim diz a palavra, Samuel 5:13. 5:1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom, quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte. Eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Pode se assentar para o nome do Senhor Jesus. Após Deus rejeitar Israel por suas decisões, reprovados diante de Deus, houve uma guerra contra os filisteus em campo aberto, que no início mataram 4.000 homens. Vendo o tamanho da tragédia, foram a Siló buscar a arca da aliança, a fim de Deus entender essa grande e terrível destruição após os filisteus. Os filisteus ganharam o combate e levaram a arca para Asdod e colocaram no templo de Dagom. Mas Dagom não conseguia se manter em pé diante da arca. Hoje é um culto missionário, né? Hoje eu quero aqui deixar um título a respeito deste culto. Deus não divide lugar com ídolos, achismo ou ideologia. Debaixo dessa palavra eu estava estudando e o Senhor ministrou algo de forte dentro do meu coração e disse para mim que muitas das vezes, nós precisamos entender o que Deus quer para nós, né? Então, eu estudando, eu fui até o livro de Jonas, onde eu aprendi muito com Jonas a respeito da caminhada dele com Deus, né? E a palavra do Senhor veio até Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai até Nínive. E este servo, que já conhecia a palavra do Senhor, sabendo ele que era o próprio Deus que falava com ele, ele pega e ele rejeita essa palavra de mandato ao Senhor. E ele vai fugir dessa palavra que o Senhor havia dito. Talvez, imagina só comigo, talvez ele esteja com medo de pregoar a palavra, né? Porque muitas vezes o mundo está pregando palavras lá fora, enquanto a igreja vence com a verdade. E muitas vezes a verdade não vai ser uma palavra fácil de você estar trazendo para outras pessoas. Porque se trata de santidade, se trata de posicionamento diante da presença de Deus. Então Jonas, ele pega e ele tenta fugir da palavra do Senhor. Só que Jonas, ele não consegue fugir da presença de Deus, porque não se pode fugir da presença de Deus. Não se pode fugir do Deus que tudo vê, que tudo pode e que tudo alcança com a sua mão forte. Então, ele até tenta, ele desce para Jope, na intenção de pegar um barco para Tarsis, né, de Jope a Tarsis, e ele chega até lá, ele paga pela passagem do barco e começa a descer. E ele desce até o porão do navio, né, onde ele está dormindo, ele começa a descansar. E uma coisa que me reparou também, que despertou dentro do meu coração, é que quem foge sempre vai cansar um pouco mais. Ele vai cansar demais ao ponto de tentar fugir, porque muitas vezes fugir
fugir da presença de Deus vai ser mais cansativo do que obedecer à voz de Deus. Então, Deus manda um vento muito forte contra este navio, e aqueles marinheiros que já tinham experiência de mar e já sabia como funcionava todo o mar, porque acredito eu, assim como é no meu serviço ou no seu, você está acostumado a lidar com qualquer situação. Qualquer coisa que sai daquilo que você costuma fazer, você já sabe lidar com a situação. E esses marinheiros, eles tinham experiência, só que naquele dia eles estavam dando de encontro com a palavra do Senhor, né? Porque o Senhor havia enviado essa tempestade com o propósito de alcançar Jonas. Então, depois dessa tempestade, eles começam a clamar aos seus deuses a fim de pedir para que eles fossem salvar ele. Só que eles não salvam. E passando, né, essa tribulação toda, os marinheiros, eles clamam aos seus deuses e eles começam a jogar tudo aquilo que faz peso de dentro do navio, né? Eles tentam jogar fora. Só que daí o capitão, sabendo que Jonas estava dormindo um sono muito profundo, ele desce até o porão deste navio a fim de encontrar ele. E ele pega e pergunta para Jonas: Jonas, por que você está dormindo tão profundamente enquanto essa tempestade está acontecendo lá fora? Então Jonas vai dizer, né, eles fizeram de tudo a fim de resolver o problema, de acabar com a tempestade. Aí, até que eles decidiram lançar sorte para ver o que estava acontecendo, para descobrir o que tinha acontecido. E a sorte cai sobre Jonas e ele começa a confessar com a sua própria boca que ele estava fugindo do Deus Altíssimo, porque Deus havia falado para ele tomar uma posição e ele não tinha tomado essa decisão. Ele estava fugindo da palavra, ele estava fugindo daquilo que o mestre tinha dito a ele. E ele, tentando fugir, ele coloca em perigo esses marinheiros e também a sua própria vida, né? Então Jonas vai falar para os marinheiros a seguinte notícia. Eles vão falar assim: estou fugindo do meu Deus e tenho certeza que se vocês me jogarem no mar, tenho certeza que essa tempestade vai acabar. Então eles, tentando chegar até a terra a fim de acabar com aquela aflição toda, eles vão tentar chegar até a terra, mas quanto mais eles se aproximam dessa terra, mais forte fica indo o vento. Então eles pegam e falam assim: olha, Jonas, não vai ter jeito, a gente vai ter que te jogar, né? Mas com muito temor, sabendo do Deus, do poder que esse Deus tinha, eles vão tentar chegar até a terra, mas eles não conseguem chegar até lá. Então eles lançam fora Jonas para fora do barco, e o Senhor manda que um peixe muito grande engula, né, o Jonas. E dentro desse peixe muito grande, Jonas, ele vai clamar pela vida dele a fim de tentar se salvar, e ele vai falar para Deus, ele vai se arrepender mesmo. Ele viu depois, quem sabe você passou por uma luta e só dentro da tempestade você entendeu o que Deus realmente queria, o que realmente Deus queria fazer no meio disso tudo. E muitas vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes a gente tem medo de escutar aquilo que Deus quer, mas muitas vezes é Deus, Ele só quer o melhor para a gente. Às vezes a gente quer ficar num lugar seguro e Deus, Ele quer executar aquilo que Ele quer, porque existe por trás um propósito muito grande,
a fim de uma decisão, aquilo que Ele manda a gente fazer, existe um propósito muito grande. Então, esse peixe, ele engole Jonas, e nessa aflição muito grande dentro do coração de Jonas, ele vai clamar a Deus, e Deus com misericórdia vai alcançar Jonas nessa passagem, e vai permitir que, vai ordenar com uma palavra, ele vai dizer a Jonas, para que o peixe jogue Jonas em terra, né? E a palavra do Senhor vai vir, depois de ele já estar em terra, a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai falar para Jonas: levanta-se e vai para Nínive e pregue contra ela. Porque Deus tinha um propósito. Talvez ele estava um pouco mais com medo ainda, porque sabe que esse Deus é misericordioso, né? A fim de fazer grandes maravilhas. Mas Jonas, não entendendo a situação, mesmo assim ele obedece, porque ele entendeu que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que você passar a luta, porque muitas vezes Deus vai enviar uma grande tempestade para nos ensinar a respeito daquilo que Ele quer que a gente faça. Porque Ele chamou Jonas como profeta, a fim de anunciar a palavra àqueles que precisavam. E esse povo se chamava por ninivita, e eles precisavam ouvir a palavra que Jonas tinha a falar. Então, prosseguindo, né, ele vai começar a pregar a palavra do coração deles, verdade. E uma coisa também que eu notei dentro da palavra do Senhor é que Deus falava assim, que os ninivitas não sabiam diferenciar a mão da direita e da esquerda, né? Então eles não conheciam essa palavra, precisava de um que se levantasse para pregar lá. Então Jonas, de tanto ele desobedecer, ele acabou seguindo aquilo que o Senhor queria. Então ele começa a pregar, e ele começa a ver o resultado, a tanto que todos os ninivitas, através do mandato do rei, eles se colocam em pano de saco, e todos os animais, eles não passam mais a comer, mas fazer um jejum para glorificar o nome do Senhor, né? Então eles recebem de coração aberto essa palavra, e eles começam a colocar em prática essa palavra. Então todas essas coisas aconteceram, só que Jonas, ele não entendia, e ele começou a ficar irado com essa palavra, e ele foi a um lugar onde dava para ver certinho a cidade, a fim de ver a destruição dessa cidade. Mas Deus, ele vendo que o sol estava muito quente e a posição onde Jonas estava, podia ferir a cabeça dele, e ele vai enviar criar um fruto a fim de defender com a sua sombra a cabeça de Jonas, né? E no segundo dia, ele estando na mesma posição, esperando que aquilo acontecesse conforme a palavra do Senhor. E o Senhor permite que um verme venha até este fruto e coma ela, e ela seque a ponto de ela não viver mais. E ele começa a se irar dentro do seu coração e diz assim, né? E Deus, vendo essa ira dele, ele fala: você teve misericórdia deste fruto, mas de Nínive você não teve, né? Muitas vezes o Jonas, talvez ele tinha essa dificuldade de entender que precisava, para a salvação acontecer, precisa um que se levanta e pregue a palavra, né? E uma das passagens que o Senhor ministrou no meu coração foi sobre Jonas, né? Sobre posição, sobre não correr daquilo que o Senhor manda a gente fazer, né? Porque muitas vezes a gente acha que é da nossa forma, é do nosso jeito, do nosso conforto, do jeito que tá bom, e muitas vezes não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente tome decisões, né? Assim como ali no início da mensagem, a respeito dos israelitas, o Senhor não habita em lugares, ele gosta de ser o primeiro na nossa vida, Ele não compartilha lugares, Ele não compartilha lugares de ídolos, né? Quem são esses ídolos nas nossas vidas, né? São tantas as coisas, pode ser o nosso filho, pode ser
né? Para que pessoas conheçam essa verdade que nós conhecemos, a fim de a gente viver todas elas, para que nós venhamos viver um plano concretizado do Senhor, que é o reino dos céus, né? E outra passagem que o Senhor ministrou e disse para mim trazer nesta noite é a respeito da história de Paulo, né? O Saulo, né? Que na verdade ele era um homicida, ele era um perseguidor dos profetas do Senhor, né? Dos servos de Deus, né? A ponto de ele ver a morte de Estevão, ele sendo apedrejado. Imagina só, irmão, Estevão sendo apedrejado na frente dele, e ele com sangue frio de ver tudo aquilo, ele não fazer, não ter misericórdia daquela pessoa, porque Paulo, ele estava preso na sua própria verdade, ele não enxergava aquilo que ele precisava ver, que era a verdade, né? Há tanto que a verdade vem de encontro com ele na rua de Damasco, e prende ele e diz ele, né? Fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? E tem hora que muitas vezes a gente está em tanto lugar, a gente dá uma de Saulo, né? Fazendo coisas que não provém do Espírito, né? Muitas vezes a gente não se levanta com pedras para o nosso irmão, mas de tantas outras formas de falar com o nosso irmão, uma forma de espalhar coisas que não provém do Espírito, como eu disse, né? Ou atitudes também. Às vezes a gente vive aqui dentro da igreja de uma forma maravilhosa, porque é muito bom estar dentro da casa do Senhor, né? Mas melhor é viver tudo isso lá fora, para que pessoas possam conhecer esse mestre que nós seguimos aqui dentro, né? Que nós falamos dele todos os dias das nossas vidas, né? E essa mensagem, né, o Senhor disse para mim assim, que existem tantas coisas que precisam ser mudadas em todos nós, né, a respeito do nosso dia a dia, porque uma fé com Cristo é isso, é viver cada dia mais debaixo da vontade de Deus, é viver aquilo que o Senhor quer por completo, viver debaixo da sua direção, né? E eu já estou caminhando para o final da mensagem. Todos que encontram com a verdade não ficam da mesma maneira. A transformação acontece, né? Então, todos aqueles que encontram com a verdade, com Jesus, que é a verdade, como Saulo teve o privilégio de ter um encontro com ele, né, de uma forma específica, né? Ele foi transformado, porque antes ele era um homicida, antes ele via coisas acontecerem, e depois ele se tornou um grande missionário, ganhador de almas, né? Há tanto que ele fazia cartas e cartas àqueles que precisavam saber da boa nova, né? Das boas novas. Todo servo precisa orar, jejuar, ler Bíblia e tomar decisões dirigida pelo mestre, né? Quantas vezes a gente vê pessoas, a gente orando, jejuando, lendo Bíblia, e talvez a gente fala assim, nada acontece na minha vida, mas tudo é dirigido por estudar a palavra, jejuar, ler a palavra do Senhor, porque essa é a nossa bússola, né? E também, com certeza, tomar decisões dirigidas pelo Espírito Santo, porque a partir do momento que nós buscamos a palavra do Senhor, automaticamente nós começamos a viver, né? Se enchemos da palavra e tomar decisões segundo a vontade de Deus, né? Que a gente venha estar atento a essa mensagem dirigida pelo Mestre. O conforto nem sempre será a melhor saída. Vai e siga as instruções dadas por Deus, né? Nem sempre aquilo que a gente acha que é certo porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente acha que está tudo certo e não está, né? E é aí que Deus começa a falar conosco, né? Ele sempre vai arrumar uma forma de
de falar conosco. O trabalho de fugir é grande, porque tem que ir e voltar, né? Foi o caso do servo Jonas, né? Ele teve que sair, ele tentou fugir da presença de Deus, mas ele teve que voltar de volta para depois conseguir executar o chamado do Senhor, né? Então que nessa noite você venha ficar com essa palavra, você venha guardar dentro do seu coração a história de Paulo e a história de Jonas, que você venha refletir sobre, que eu e você venha refletir sobre nossas atitudes diante da presença de Deus, e que a gente venha sempre guardar a palavra nos nossos corações.